Gente, perdão. Não prestei atenção, meu celular descarregou e eu vou falar rapidamente o que eu estava falando antes em relação a essa parábola dos dois filhos. Parábola dos dois filhos. Antes de iniciar a parábola, eu não vou nem voltar à parábola como eu fiz antes, para não ficar confuso. Eu perdi aqui rapidinho, né? Perdendo aqui o meu vídeo, porque eu não sei porque eu tô recebendo notificação se tá tudo invalidado. Enfim, eu vou realmente uma folhada do que a gente estava tendo, do entendimento que a gente estava tendo, que eu estava fazendo antes, estava falando bastante coisa, e agora eu vou dar uma simplificada por causa disso. Acabei caindo a minha live, né, por conta do celular, e agora eu vou retomar. Então vamos lá. Foi uma pergunta, e a pergunta é: qual é a diferença entre salvação e reino? Mateus 22:14. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A escolha é obedecer. A escolha é ser obediente, obediência, arrependimento e persistência. Primeira coisa para obedecer o chamado é o arrependimento, uma mudança de rota para não voltar atrás. E obedecer, depois de ter que ter persistência e renovar isso todos os dias. Quando a gente obedece, a gente entende que a nossa vida mudou de rota, né? E a obediência, tem uma musiquinha antiga, até do Diante do Trono, que é obedecer é mais que importante, né? É uma prova de amor. Então a gente até costuma dizer para Deus que ama a Deus, mas se a gente ama de verdade, a gente obedece a Ele, né? É bem interessante isso. A gente tem que refletir bastante sobre isso, né? Ninguém vai obedecer sem arrependimento. Ninguém obedece sem se arrepender, né? Ninguém vai ter um ato de obediência sem se arrepender daquilo que cometeu, né? E insistência é você tentar fazer as coisas que você não purificou na sua alma, nem no seu corpo. Então você vai fazer na força do seu braço. Isso se chama justiça. Então, na verdade, é obedecer, ser obediente, né? Arrepender e persistir, não insistir. O que você insistir, você faz pela força do seu braço, né? E isso se chama justiça própria. Quando se arrepender, vamos para o nível 2, para o nível 3 e aí fazemos parte. Quando a gente se arrepende, a gente vê que a gente sobe de nível. Quando você percebe que você entra no nível de arrependimento, você consegue ir para outros níveis. Você percebe que você está num nível de consciência tão grande que você fica com medo até de fazer aquilo, mas logo depois, quando você faz, você fica leve, você percebe que você pode fazer isso continuamente, né? Então, a gente sempre ser obediente e nos arrepender daquilo que cometemos, né? E cada vez que a gente se arrepende, a gente sobe de nível, né? E obedece, a gente sobe de nível. Muitos são chamados para arrependimento, obediência e persistência. Não é insistência, é persistência, né? Reino é igual a governo e salvação é livrar do inferno. Consegue entender isso? O reino, a salvação te livra do inferno. O reino te coloca na cadeira de governo. Quem for religioso e salvo vai ver pessoas dos confins da terra sentar com Abraão, Isaac e Jacó. Esses vão assustar. O que eu anotei com isso? Que pessoas religiosas, pessoas que têm um cunho religioso, têm um cargo, são das mais altas patentes, essas vai chegar lá no dia de tudo, no dia do juízo, vai chegar: mas Senhor, eu curei, eu falei, eu ajudei, eu fiz tudo em seu nome. Jesus pode correr o risco, pode correr não, né? Ele vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. Eu não quero chegar na frente de Jesus e ele falar isso para mim. Com toda sinceridade, gente, eu não quero. Eu quero ir lá com a consciência de que eu sou uma pessoa pecadora, mas com uma mudança de mente, eu tenho tudo para me mudar. E na minha mudança,
Eu acrescentei coisas na minha vida para que eu pudesse salvar outras vidas, trazer outras vidas para o reino. Não só para ser salvas, mas também para reinar junto comigo. Eu sou muito dessas de quando eu entendo algo para mim, eu acho isso muito bom, eu quero que todo mundo seja igual. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar numa fábrica de calcinha e eu chamei todas as minhas amigas para ir junto comigo. A gente já estava procurando emprego. Quando a gente chegou lá, vamos ficar, vamos ficar. Se uma ficar, todas ficam. E era assim. A gente entende que aquilo que pode ser bom para nós pode ser bom para os outros. Nem sempre é nessa via de regra, mas você quer, tá dando certo para você, você quer mais pessoas. Eu, pelo menos, eu quero já recrutar mais pessoas para dar certo também junto. Então, a salvação dá certo, o reino dá certo. Eu estou recrutando mais pessoas para ir junto comigo. Eu quero muito que as pessoas sejam reinantes na presença do Senhor, tá? Quem for religioso, já te falei que a pergunta aqui é de que se arrepender. Isso eu vou ler de novo, porque é uma coisa muito, muito persistente, pertinente, vamos dizer assim, sei lá. Não tem como deixar passar, tá? Eu vou ter que tô resumindo um pouco, porque eu perdi a conexão anterior, tá bom? De que se arrepender? Romanos 3, 22 a 31. Por que se arrepender? Porque Jesus entregou o sangue. O sangue de Jesus purifica, assim como o sangue de Adão nos entregou geneticamente o pecado, entendeu? Eles acessaram o pecado, assim vem transferindo para a gente o pecado através da corrente sanguínea. Mas de que se arrepender? Jesus fala aqui, por que temos que nos arrepender? Qual é o que tem que ser, né? Ai, meu Deus. Aqui. Romanos, vamos ler Romanos 3, 22. Olha isso. Tem muita gente que faz essa pergunta. Eu vou me arrepender do quê? Não matei, não roubei, não prejudiquei ninguém. Do que eu vou me arrepender? Você vai se arrepender porque a gente tem pecado no sangue. Por causa de Adão, que Adão e Eva cessaram o pecado. Com isso, como somos descendentes de Adão e Eva, esse pecado vem vindo consanguineamente com a gente, né? Então, por que pecamos? Por que nos arrependemos? Por causa disso. Por que temos que pedir perdão? Por causa disso. Então, vamos lá. A partir do versículo 22. Romanos 3, a partir do versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus mediante a sua justiça, por ter Deus sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, quando você se arrepende de coração, pela fé, se arrepende, obedece e persiste, Deus esquece daquilo que você cometeu. Esquece. O que importa para ele é daquele ponto que você se arrependeu em diante. Por isso que a Bíblia diz, não volte atrás daquilo que você já fez, né? Aonde, pois, a jactância foi de modo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Os judeus eram circuncidados, né, até o 8º dia de vida. Pelo menos os masculinos, né, os meninos, eram feitos a circuncisão. Então, eles tinham essa lei no conjunto judaico, né, na vida judaica. Nós somos os gentios, nós não temos essa lei sobre nós. Mas Deus, ele fala que ele é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé o incircunciso. Eu
Não fui circuncidada, meu marido não foi circuncidado. Você, brasileiro, não é circuncidado. Isso é coisa dos judeus. Entendeu? Mas Deus não fala que ele vai distinguir, fazer acepção dessas pessoas. Não, ele fala que é para todos. Ele é um só e ele é para todos. Anulamos, pois, a lei? Não, nenhuma. Muito pelo contrário, confirmamos a lei. É a coisa mais linda. Por que precisamos nos arrepender? Porque Deus é um só. Ele é um só. Ele não faz acepção de pessoas. E porque nós temos no nosso sangue o pecado de Adão. E ele foi e trouxe o segundo Adão, que é Jesus, para purificar com o seu sangue, sem pecado, o nosso sangue cheio de pecado. Entende? Muito bom. Tem gente que diz que isso não faz sentido, mas na verdade faz muito sentido. Jesus veio e quitou a dívida de Adão. Adão nos distribuiu o pecado através do sangue. E Jesus veio quitar isso através do seu sangue também, sendo o sangue purificador, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Se tiver dívida, ela vai consumir tudo que é seu. O segredo é arrepender-se diante de Deus. A dívida que eu falo não é somente de dinheiro. Até mesmo uma dívida de dinheiro a gente tem que pegar e fazer de forma a quitar essa dívida e não ficar preso a ninguém, né? Não ficar na mão de ninguém. A mesma coisa é essa dívida espiritual, a dívida do pecado. Se você tem essa dívida em você, ela vai consumir tudo que é seu, porque ela vai te atormentar tanto que ela vai tirar tua paz. E tira também tua fé. Uma pessoa sem paz, ela não tem fé em nada. Uma pessoa sem paz, ela não consegue ter discernimento de nada, né? O segredo é arrepender-se diante de Deus. Arrependimento é o cartão de entrada para chegar nele. Você já tem o seu? Você já tem o seu cartão de entrada para chegar no Senhor? Arrependimento é uma mudança de rota, né? É uma metanoia, mudança de mente. É mudar de direção. Se arrepender é igual, tipo assim, você tem dois caminhos, um cheio de lama, o outro e difícil de passar, porque você vai passar na lama, você vai afundar. O outro, ele pode ser até um pouco circunstancial, vamos dizer assim, porque ele pode ser até uma rua de paralelepípedo. Você consegue caminhar, mas você pode dar umas topadas de vez em quando, entende? Mas qual caminho você prefere ir? No lamaçal, que você afunda, ou ir nos outros que, por mais que você possa dar uma topada, porque ele é pedregoso, mas você continua de pé e continua prosseguindo, entende? Então você tem que ter o seu cartão de entrada mediante a Deus, e é se arrepender. E cada topada que a gente der, a gente se arrependa e não volte lá para topar de novo. Entende? Arrependimento é uma mudança de rota. Para entender a parábola, que é essa parábola dos dois irmãos, mais vale a pessoa que arrepende, é o que ela vai dizer. Mais vale a pessoa que arrepende do que a que está na função, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, está em Romanos 27, 28 e 29, vai dar uma explicação sobre isso. Somos santos. Sabe por que somos santos? Porque somos escolhidos. Os escolhidos é aquele que diz para Deus, eis-me aqui. Ele pode até apontar para você e dizer, eu te escolhi para você fazer isso, isso e isso. Mas você só vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer se você quiser. Se você escolher, né? Somos chamados, não somos certinhos, né? Somos escolhidos. Não somos os certinhos, somos escolhidos para andarmos com o que nos escolheu, com o escolhedor, né? Somos escolhidos para andar com ele. E quem faz sentido nessa escolha acaba indo, falando, eis-me aqui, Senhor, e vai andar com Deus, né? Foi feita uma pergunta no meio da live, e a pergunta é assim: é possível perder a salvação? Aí a resposta da pergunta foi outra pergunta: quem falou que você é salvo? Vamos entender um pouquinho isso? É tipo assim, existe uma corrente doutrinária da Igreja Mundial Cristã. Quando eu falo isso, é qualquer doutrina, qualquer tipo de igreja, tá? A maior corrente acredita que sim, mas presta atenção, que perde a salvação. E é uma pequena corrente que acredita que não. Mas vamos raciocinar? Olha a resposta. Ele fez a resposta como uma pergunta, mas tem uma resposta nessa pergunta também. Se você acredita que perde, lute pela sua salvação todos os dias. Mas se você não acredita que perde, usufrua da sua salvação todo dia.
não faz sentido isso de ser a mesma coisa? Não faz sentido que no final das contas vai dar no mesmo? Então a gente tem que analisar bastante isso. Se você acredita que perde, você vai viver no fardo. Porque aí você vai querer se salvar todos os dias. Todo dia você vai entrar numa luta de uma preocupação de que você no outro dia você se salva num dia e no outro dia se você fizer besteira você já não está mais salvo, você tem que se salvar de novo, né? E se você não acredita que perde, você vai viver na folga, vai exercer a sua salvação e levar para outras pessoas. Como que eu estou fazendo agora? Eu acredito que eu já estou salva, mas eu vou para o paraíso no final? Eu vou. Mas com toda sinceridade, eu não acho que eu posso até não merecer isso, mas também eu não acho que Deus só mereça isso de mim, de ser somente salva. Eu tô salva e tá tudo certo. Não. Deus está nos chamando também para reinar, para sermos reinantes no reino dele. Porque senão a gente só vai ficar no paraíso. Para muita gente, o paraíso vai ser muito bom, principalmente para aqueles que não são doadores, para aqueles que não fizeram nada, para aqueles que não contabilizaram uma pedrinha na sua coroa. Aí a salvação vai ser uma coisa mais magnificante de tudo. Vai ter muito mais gente salva do que reinando. Isso com certeza. Vai ter muita gente salva, mas são esses salvos o que eles fizeram de fato para Deus. Vai ter aqueles que vai dizer que fez isso, aquilo, aquilo outro, mas não foi para Deus. Foi para se exaltar. E esse talvez não sejam nem salvos. Entende? Então vai ter muita surpresa na hora do julgamento do Senhor, na hora do juízo. Vai ter muitas surpresas. Então eu estou lutando, porque diz que o reino de Deus é tomado à força. Eu estou fazendo uma força danada aqui, para alcançar você que está aí desse lado aí, a estar, sabe? A estar, Luísa chegando, a estar comigo lá, a ser reinante. E a cada vez eu colocar mais pessoas para dentro desse prédio. Porque Deus está chamando não só os salvos que Ele quer salvar, mas Ele está chamando os que querem reinar. Reinar. Ser o exército de Cristo de fato. Sabe? Então, se você acredita que perde, você vai viver no fardo. Se você não acredita que perde, você vai viver na folga. Vai exercer a sua salvação e levar para outras pessoas. Se você é livre, precisa prestar atenção um pouco nisso. Se a salvação é você ir na igreja todo dia, então não foi Jesus que te salvou, foi a sua obra. Certo? Quando ele falou isso, eu botei até aspas, porque ele falou isso, eu choquei, voltei, aí eu escrevi. Gente, isso faz muito sentido. Eu não posso jamais pensar que eu perdi a salvação que há 2000 anos atrás morreu por mim. Eu não posso pensar nisso. Porque senão é como eu falei, as pessoas vão estar matando Jesus todos os dias, porque todos os dias ela acaba pecando, acaba fazendo algo errado, e aí ela tem que se salvar novamente. Só que ele já fez isso. O que a gente tem que... O que a gente tem que fazer é seguir a ele. É seguir aquilo que ele nos chamou para fazer. E colocar até mesmo na nossa mente que somos salvos. Eu sou salva, eu estou salva. Eu vou para o paraíso? Eu vou, mas eu não quero somente o paraíso. O paraíso vai ser magnífico. Eu quero colocar as pedrinhas, cada vidinha que eu trazer para o mundo do Senhor, trazer para o reino. Eu quero ser galardoadora, entregar a minha coroa para Deus com todas as minhas... todos os meus ganhos, né? Todas as minhas pedras preciosas, tudo que eu possa fazer aqui de preciosidade para Deus. E eu, sinceramente, estou correndo mesmo, buscando de reinar com o Senhor, sabe? Não só me salvar, tá bom? Entendam isso. Pode analisar um pouco mais isso, se faz sentido para você. Para mim tá fazendo muito sentido isso, tá bom? Não é o seu comportamento que vai definir se você é salvo ou não. Jesus veio e salvou todos aqueles com o seu sangue, aqueles que falam que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Quando ele fez isso uma única vez, você é salvo. A partir disso que você aceita o que ele fez por você, você é salvo. Você só não pode voltar atrás. É mais interessante não voltar atrás. Se você
acha que perde a salvação todo dia, já não é Jesus que salva você, e nem o sangue precioso dele, é o seu belíssimo comportamento. Então não é o seu comportamento que te salva, é o sangue de Jesus. E ele já fez isso há 2000 anos atrás. Quando você acredita que perde a salvação, não tem a confirmação daquilo que é eterno, daquilo que é um presente, então você coloca em xeque o sangue e o sacrifício e a obediência e a iribação que foi feita na cruz. Entende? Se Jesus morreu por você, você fica todo dia matando ele, porque acha que não tem como ele ter te salvado somente uma vez. Ele fez isso uma única vez, e isso foi tão poderoso que está se perdurando por 2000 anos. E ele ainda está com aquela paciência, assim, ainda cabe mais, vem. Você foi chamado para trazer mais. Eis-me aqui, Senhor, então eu vou trazer mais. Vem, é só vir. O ide tá se transformando no vinde. Realmente, eu não tenho dinheiro, não tenho, vamos dizer, tempo, porque eu tenho minha família, eu não me dediquei somente a isso. A ir a outros lugares, a outros países, né? Eu percebo que eu falava assim, eu tenho uma chamada missionária, Senhor, fala comigo se eu tenho uma chamada missionária. Se eu tiver, coloca isso no meu coração. Deus veio colocar isso no meu coração agora, com a internet. Porque aqui eu tô no ao vivo, posso estar aparecendo aqui para algumas pessoas que me seguem, eu sigo e tudo mais, poucas pessoas que não me conhecem vai ver ou não, mas isso aqui vai ficar vinculado nesse dispositivo, nesse aplicativo, onde qualquer pessoa pode acessar. Qualquer pessoa pode chegar e me ouvir e dizer assim, vem para Jesus, vem fazer prova dele, daquilo que você talvez não acredite. Fala assim, eu não acredito, só vou acreditar se o Senhor fazer assim, assim, assim. E ele vai fazer assim, 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 vai te provar. Eu tô aqui, e você? Você tá aí para mim? Eu tô aqui para você. Você tá aí para mim? Você vai me ajudar a resgatar essas pessoas que estão precisando tanto ir para o paraíso, ser salvo, também acho que precisam ser reinantes. Porque ele tá trazendo, ele tá pedindo, ele tá selecionando, ele tá indo buscar os que querem ser reinantes com ele, e o exército dele. E no exército tem patente, mas para ter patente tem que ter galardão. Você está salvando outras pessoas com a sua palavra. Quando você aprende, você fala para 2 ou 3 pessoas aquilo que você aprendeu. Eu não estava fazendo isso. Falei, Senhor, eu quase não saio daqui de dentro da minha casa. Quando eu estou com as pessoas, eu falo sim no seu nome e ele sabe disso. Mas assim, eu tenho ontem mesmo, eu trabalhei até um pouco mais tarde, ontem não, perdão, no sábado. E tinha uma amiga que eu sempre falei, sempre conversei com ela. Quando tem uma brechinha assim, que Deus... E ela entende muita coisa e ela me ouve. E isso é muito gratificante para mim. E eu adoro isso. E eu tenho percebido que ultimamente eu tenho adorado fazer isso. E antigamente, a gente quando é muito novo, a gente fica muito, vou dizer, abobadinho com a vergonha. Vergonha não paga boleto. Eu não ganho nada pra isso aqui, não. Nem quero ganhar em relação a Instagram, nada disso, não. Mas com Deus eu ganho uma coisa. Com Deus eu sei que minha recompensa vai ser grande. Eu quero que ela seja grande e infinita. Não somente só grande, eu quero que ela seja infinita. Entende? Tá aqui em casa, tá ótimo. Então vamos lá. Tava falando com a Luísa, que ela adora vir me interromper. Vamos lá. Mateus 21:28. Parábola dos 2 filhos, né? O reino é o governo. Reino é governo. Reino é governo. Leio o Hebreus 11 completo. Não vou ler, porque senão eu já extrapolei meu horário, porque eu perdi a minha conexão anterior. E eu já tinha falado muito em relação a essas pequenas pontos que foram falados, que eu achei relevante, eu achei legal compartilhar, tá? Leiam Hebreus completo. Eu vou ler aqui, tá? Que é Mateus 21. Deixa eu ver o que eu fiz aqui.
Mateus 21, do 28 ao 32. No caso, é do 28 ao 31? É. Do 28 ao 31. Vamos lá. Ele leu antes, né? Deixa eu ver aqui. A parábola começa do 28 ao 31. Mateus 21, do versículo 28 ao 31. Ela é bem pequenininha. Mas antes disso, eu vou ler a partir do 25, só para dar uma entendida do que estava acontecendo na parábola, tá? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, né? Eles perguntavam entre si e debatiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não acreditastes nele? Se veio do céu, por que você não acreditava em João Batista? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faça essas coisas. Porque anteriormente, ele até pergunta aqui, né? Ele estava no templo ensinando, cercaram ele, né, os sacerdotes, e perguntaram a ele, com que autoridade você faz essas coisas? Aí ele veio falando, né? E Jesus lhe respondeu, eu também vos farei pergunta. Porque Jesus, ele respondia, ele perguntava mais, porque às vezes ele respondia com pergunta, como ele fez aqui, o Paulo. Então, discorria entre si. Então, ele perguntou, né? Ele falou, então, vou te responder também, vos direi, vou te responder com pergunta. E Jesus lhe respondeu, eu também te farei uma pergunta. E me responderdes. Também eu vos direi com uma autoridade que faça essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí ele foi perguntando. Aí, por final, ele falou, pois nem eu vos digo por que autoridade faço essas coisas. Tá? Aí ele começa a parábola. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não, não quero. Depois, arrependido, foi. Né? E aí disseram, qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem primeiro no reino de Deus. Aí a explicação, eu fui ler isso aqui também para me lembrar, porque muita coisa eu anotei do meu entendimento e muita coisa eu anotei da fala do Pablo Marçal. Só que aí, eu lendo tudo e li depois até Hebreus, né, nessa questão de o reino é governo, né, aí meretriz, aí ele veio falar, por que Jesus colocou meretriz e publicanos nesse meio? Bom, Mateus e Zaqueu eram publicanos, né, a história de Jesus, né, dos profetas e vem contando a história, aponta que Zaqueu e Mateus se arrependeram da prática deles. E ao arrepender-se da prática, eles se voltaram para Jesus, né? E além de se arrepender, eles se acertaram com as pessoas com quem eles tinham aquela prática de cobrança, né? Eles eram cobradores, né? Então, eles se arrependeram daquilo. Eles pararam de fazer aquilo, pararam. Bonitinha, linda do meu coração. Adoro quando você dá uma olhadinha em mim. Beijo. Então, eles pararam de fazer o que eles faziam e começaram a seguir Jesus. Então, eles se arrependeram daquilo que eles faziam. A partir do momento que eles se arrependeram, eles pararam e dali para frente eles não fizeram mais. Então, eles começaram a seguir os preceitos de Jesus, né? Tudo que Jesus fazia e ensinava, Jesus pedia para eles replicarem aquilo que eles estavam aprendendo. Beijos. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Isso é muito importante para mim. Linda. Então, eles pararam. E aí, quando vem a parte da meretriz, é bem chocante, né? É muito chocante. Bem chocante. Bem chocante. Oi. Fala rápido. Não quer almoçar, não?
Não, você tem que almoçar, né? Deixa só um pedacinho. Vamos lá. Então, a noiva era uma meretriz hoje. Se a noiva tivesse pronto, o casamento já tinha acontecido. Quem é a noiva? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Gente, igreja, templo, igreja, estrutura, prédio, é um local onde se reúne várias famílias para salvar outras famílias, certo? Isso me faz muito sentido. Muito sentido, muito sentido isso. Essa estrutura não é a que realmente vai subir, não é essa que só essa que vai casar com Jesus. Quem vai casar com Jesus é quem está sendo de fato templo do Espírito Santo, quem tá sendo igreja, quem está fazendo aquilo que ele manda fazer, sabe? Então é muito maravilhoso isso. A gente tem que parar assim, às vezes, analisar aquilo que a gente lê. Não entendeu, lê 10.000 vezes. Fala, Espírito Santo, eu não entendi, eu quero entender isso agora. Que ele vai fazer você entender. E isso é muito maravilhoso, tá bom? Então aqui tá dizendo, se a noiva tivesse pronta, se a noiva não tivesse prostituído, e tá dizendo lá em... Eu lembrei, eu anotei mais pra frente, mas lembrei aqui, Ezequiel 16. Leiam Ezequiel 16, você vai entender por que aqui diz que a noiva era meretriz. E por que enfatizou muito aqui os meretrizes, as meretrizes e os publicanos precedem no reino de Deus, precedem, entram primeiro. Por quê? Porque eles se arrependeram. Só que aqui a gente está numa busca incansável da noiva se arrepender muito fortemente. E em Hebreus, do 31 em diante, Hebreus 11, 31, vai falar, o autor de Hebreus vai falar que faltou tempo para ele falar de muitos outros profetas que antecederam a Cristo, que fizeram maravilhas. Mas ele teve tempo de falar de quem? De Raabe. Veio da linhagem de Raabe. Saulo ela era da tribo de Judá, e a partir de Saulo e Raabe vem uma linhagem da onde Jesus nasceu. Jesus nasceu dessa linhagem, a partir da junção entre Raabe e Salmo. E ele era da tribo de Judá. Foi a tribo que Deus escolheu, da onde iria nascer o filho dele. Entende? É bem... A gente tem que ir muito a fundo, mas é tão bom quando você dá esse estoque, o coração queima, o meu coração queima. Eu tô aqui falando e eu tô muito empolgada, né? O hall da fé não é sobre as obras, e sim pela fé. Raabe é exemplo do que é uma pessoa que entra em arrependimento e usa a sua fé para salvar-se, a si e os seus. Foi o que aconteceu com Raabe, né? Versículo 31 de Mateus. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Que é o que fala sobre Raabe. Eles fecharam a boca do leão. Ah, não, perdão. É Hebreus 11. Eu vou lá em Hebreus 11 porque é só assim pra gente entender. Porque às vezes eu tento falar por alto, meus amores, mas vou falar uma coisa pra vocês, eu não consigo. Eu gosto de bater na tecla. Vamos lá. O Hebreus 11, 31. Ó. Pela fé, 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó e depois de rodeá-las por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque o acolheu com paz os espias. E que direi mais eu? Que mais eu direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão e Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. O autor de Hebreus falou que faltava tempo para falar de todos esses profetas, mas ele lembrou da Raabe, prostituta, que era prostituta
do corpo mesmo. Que prostituição há várias. Há várias formas de prostituir-se. De negligenciar, de fazer corrupção. Mas no caso da Raabe, era uma prostituta porque ela vendia o corpo. E na Bíblia e naquele tempo, essas coisas todas, o pior meio de prostituição era esse. Mas ela se arrependeu. Ela confiou num Deus que ela não conhecia, que ela só ouvia falar. Ela não conhecia aqueles homens, mas ela via ali uma oportunidade de se libertar daquele povo de Jericó. Ela viu um meio de salvar a vida dos seus. Isso é tão poderoso porque a própria palavra revela que ela morava dentro dos muros, como se fosse uma kitnet, a casa dela, vários dentro dos muros, né? Era a fortaleza deles, então ela morava dentro dos muros. E quando ela pegou os espias e escondeu, falou: vou esconder vocês, mas vocês prometem voltar para me buscar? Esse seu Deus é poderoso de verdade? Vocês prometem fazer isso e aquilo, aquilo outro? Vocês vão buscar a minha família? Ela sinalizou aonde ela morava. Botou uma corda vermelha. A palavra diz, quem for lá na história de Raabe vai perceber isso. Que ela confiou em homens, 2 homens que ela não conhecia. Um desses homens era até Salmo, um homem que ela casou. Bom, pelo menos eu vi isso na novela. Se isso não é verdade, de fato, o fato é, ela salvou os espias, porque os generais, os soldados de Jericó queriam os espias, mas eles não iam prender os espias, eles iam matá-los. Então ela escondeu os espias e falou: eu vou esconder vocês, eu creio no Deus de vocês, e eu acredito que ele faz maravilhas, porque é o que vem se falando desse Deus maravilhoso. Eu vou esconder vocês não quero ser destruída por esse Deus, vocês me salvam, vocês me tiram daqui quando vocês chegarem. E eles ficaram, né, a história, né, a Bíblia, a palavra viva de Deus conta que eles rodearam a Jericó por 7 dias em marcha, e no último dia eles rodearam 7 vezes em grito, e com isso houve um estrondo tão grande, um terremoto tão grande dos pés dos hebreus ali, né, dos judeus marchando como Deus mandou, e veio abaixo toda a muralha de Jericó, menos a parte aonde morava a Raabe. Deus ouviu ela falando com os espias e percebeu o arrependimento no coração dela. Por isso que aqui diz que as meretrizes que se arrependem dos atos cometidos, que arrepende no momento do entendimento que ela está fazendo errado, ela se arrepende, a partir dali ela não faz mais. Essa vai entrar primeiro no reino. Não é no paraíso. É no reino de Deus. No reino. Eu fiquei assim, a palavra é clara, gente. É a palavra de Deus que está falando isso. Não sou eu, não. Ali diz. 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Perdão. 31, parte 2. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. No reino. Ele não falou assim, eles vão entrar primeiro no paraíso. O paraíso é só o hall do reino. É quando você entra dentro de um prédio muito bonito e tem aquela primeira parte linda e maravilhosa, para você ir lá, se identificar, e a partir dali você ser anunciada e até você ser chamada, igual médico. Você fica ali aguardando naquele hall. Ali é o paraíso. O reino é a cobertura. O que você quer? Ficar? Onde você quer ficar? Você quer entrar no prédio, ficar no hall? Ou você quer ir para a cobertura, ser chamada a ir para a cobertura? E entender que você pode ir com todas as suas mazelas, desde que você, quando você chega ali, você joga tudo fora, se arrepende de tudo. Aqui não faço mais nada. Daqui vai ser diferente, agora eu vou fazer de outra forma. Mudou a sua mente, uma metanoia. Entende? É uma coisa assim. Senhor, é muito grandioso isso, muito grandioso, muito maravilhoso. Ai,
E repetindo, não é pelo que você faz, tá? Raabe mostra quem é a noiva e o que é a pessoa que anda em arrependimento. Quando a pessoa entra em arrependimento, ela não faz grandes coisas, mas ela vai estar no meio do rol da fé, antes da guerra, antes dos profetas, antes dos mais fortes, que já pisou na terra. Ela entra primeiro. Por que insistir no reino? É uma pergunta. Por que insistir no reino? Para tirar a meretriz da função dela. A meretriz é a igreja, Jerusalém, em Ezequiel 16, só ele todo, gente, eu não vou ler porque é bem grande. Ezequiel 16 fala muito bem, explica muito bem o que é essa questão da Jerusalém, do Senhor ter se prostituído. Só que nós também fazemos parte da Jerusalém, assim, que é quando a gente aceita Jesus. Por que insistir no reino? Para tirar a meretriz da função dela. Ela é noiva, ela não é para ser meretriz. E ela se vendeu na época dela. Entende? Fazer ela ser perfeita noiva. E Deus só quer o arrependimento. Minha filha, você foi escolhida, se arrepende e vem. O id de falar e tudo tá virando vinde. Se arrepende e vem. Deus fala, vem como estás. A partir do momento que você vir entender que o que você estava fazendo estava errado, a partir daí você não vai fazer mais o que você estava fazendo. Vinde, vem como estás. É só vir se arrepender. Se arrepende, vem. Entende? Aí eu botei aqui, lê Ezequiel completo. Não é uma mulher que vai casar com um homem, mas é a igreja que vai casar com o Senhor. O Senhor está dizendo, se arrepende e vem. É só vir. Venha como estás e eu te purificarei. Venha como estás. Só bota isso, toma essa decisão o mais rápido possível, o mais rápido que você puder. Entenda que você vai ter recompensa e pense numa coisa. Não é recompensa da terra, é recompensa dos céus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, pela fé. Pela fé. Mas como ela não pereceu com os incrédulos? Olha o trocadilho do Senhor na palavra. A Bíblia não é um livro que a gente lê ela cronologicamente, né? Não é. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai ler Mateus 21, 32. Só esse versículo. Por que João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele? Ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Porque, no 31 ele fala assim, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. A segunda parte diz, ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeis, afinal, para acreditartes nele. Em Hebreus 31, vai falar assim. Vou puxar aqui. Hebreus 11, 31. Vamos lá. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz, com paz, os espias. Pela fé, Raabe, meretriz, não pereceu com os incrédulos, pela fé. Mas como? Em paz. Porque ela acolheu em paz. Quando você tem entendimento das coisas, você tem paz. Você descansa, o coração alivia, sabe? Eu tava na conexão anterior e eu saí, a conexão caiu porque não caiu, o celular, eu não prestei atenção, o celular descarregou. Então eu tive que fazer uma recapitulação bem rápida para me poder finalizar isso aqui agora com vocês. E aí eu tava falando na questão de pela fé. Ontem eu fiz um ato pela fé, porque eu fui dar uma oferta e tinha um dinheiro no meu bolso que eu ia comprar o meu almoço. Como eu não tinha ido no sábado comprar nada por eu estar trabalhando, eu ia comprar meu almoço, eu já vou na rua
Vou na igreja, compro almoço, faço almoço e tal, mas era o único dinheiro que eu tinha. E aí eu separando dinheiro para oferta, sentindo meu coração queimar, de verdade, gente, é queimando, dá uma queimação, sabe o estômago queimando? Quem já tem o estômago aí queimando? O coração queima assim, ó. Dá o que tá no teu bolso. Eu, Jeová, se fizer isso, eu tenho que comer hoje. Eu dei a minha oferta e fiquei lutando. Gente, não lute com Deus, você vai perder. No decorrer, eu anotei tudinho aqui da pregação ontem, no decorrer, como Deus falou comigo na questão do arrependimento, da atitude. E aí ele foi falando tantas coisas que essas coisas que eu estudei na sexta-feira, que eu não consegui colocar para vocês, no domingo se concretizou tudo que foi falado, que eu aprendi na sexta e mais um pouquinho. E eu fiquei naquela, ó. Meu coração, aí tá assim, veio uma pergunta assim, como está seu coração? Eu, ai meu Deus, angustiada. Aí eu lembrei aqui, pra mim não, que se você tem fardo, se você não tiver paz, entendeu? Você fica num fardo pesado, você tem angústia, você se não tem paz, a pior coisa que tem é tirar da sua paz. Eu falei assim, gente, se eu não fizer isso, eu vou embora e eu vou ficar com esse fardo, eu vou me sentir arrependida, eu vou sentir remorso por não ter feito. Aí, no final, acabou que eu fui lá, fiz o ato e falei pro meu irmão, ele nem estava na secretaria, acabou que ele chegou, eu falei, irmão, quero falar ele, mas o que? Você não deu antes e tal? Eu falei, eu escrevo o quê? Dízimo? Eu falei, não, é uma semente do coração. Ele, então vamos orar por você. E eu saí de lá levíssima. Leve. Por quê? Não foi o ato de dar o dinheiro, foi o ato de obediência. Deus falou no meu coração, profundamente. Não o que está no seu bolso. No que estava no meu bolso era para comprar o meu almoço. Para mim, pro meu marido, pro minha filha, pro meu marido, pra gente almoçar ontem, pro meu marido almoçar hoje, que ele leva marmita, e nosso almoço, olha, Deus falou, não vai faltar, e não faltou. Eu cheguei em casa, eu fiz outra coisa que estava totalmente fora da minha ideia, mas aí eu acabei fazendo outra coisa, e ficou melhor do que talvez se eu tivesse ido no mercado comprar alguma coisa. Foi assim, de Deus. E aí Deus está falando o que comigo em relação a isso? Obedeça. Obedecer é muito mais que importante. Obedeça. Faz por obediência. Não olhe pelo que você tem, pela quantia que você tem em mãos. Olhe pela obediência. Faça por obediência. É isso que é muito mais importante para Deus. Entende? Então, o segredo está na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1, né? Tem coisas que... O que é a fé, né? Desculpa, eu tô lendo aqui. O que é a fé? É coisas que eu não vejo, mas a minha alma já sabe. E eu senti isso na alma ontem. Eu não vi, eu falava, Senhor, como que é? Porque não vai voltar? Vai voltar. Eu não vi, mas senti, minha alma sentia, vai ficar tudo bem. Eu só obedece. Só obedece. Gente, eu fiquei realmente olhando pro dinheiro, fiquei presa no dinheiro, mas aí eu fiquei assim. Depois eu entendi que não era o dinheiro, era o meu ato. Era o meu ato de obediência. De Deus falar no meu coração e eu falar, tá bom, Senhor. Eu lutei, que eu não fiz na hora, não. Mas até o término do culto, aquilo queimou tanto no meu coração e Deus falou o tempo inteiro durante a reunião, a pregação, e eu entendi, é para me obedecer, não é para mim ficar agarrada às coisas deste mundo, é para eu obedecer. Entende? Então, você vai se arrepender pela fé. Fé é uma imaginação. O que acontece? Já ouviu o termo chamar à existência aquilo que não existe? Fé é aquilo que você, na sua mente, você imagina. E se você tiver uma força tão grande que aquilo se concretize, você começa a trabalhar para aquilo virar, se materializar. Eu tenho a visão do meu salão pronto. E as paredes já estão prontas. Se eu tenho a visão, é porque ele já existe, eu preciso só materializá-lo.
tá demorando um pouco mais do que eu esperava, mas vai se concretizar, vai se materializar. Eu só preciso me organizar para isso. Entende? Jesus falou para ele na parábola. Ele falou do primeiro filho que o pai foi lá e perguntou a ele: vai para a vinha? Ele, bom, mas ele não foi. E o segundo filho falou a mesma coisa: vai para a vinha. O segundo falou: não, eu não quero. Mas ele se arrependeu e foi, né? Então Jesus falou para eles: o que falou que não ia, arrependeu e se cumpriu a vontade. O que falou que ia e não foi, não se cumpriu a vontade. Então, foi perguntado qual dos tipos de meretrizes. Voltando aqui, pelo menos aqui na parábola. O que falou que ia, ele deixou o pai no vácuo. Ele falou que ia. Quando o pai chegou lá, ué, mas cadê fulano? Aí ele deve ter pensado assim: caramba, chamei fulano, falando que vinha e não veio. Pessoa sem compromisso. Aí quando ele pensava assim: caraca, vou trabalhar sozinho. O que falou que não vinha, estava em casa, se arrependeu, falou assim: quer saber? Vou ajudar meu pai, porque talvez ele possa ter olhado assim: pô, meu irmão falou que ia, não foi, cara. Eu falei que não queria ir. Vamos supor, trocadilho. Vamos supor, ele falou: eu falei que eu não queria ir, porque ele falou que ele ia. Acabou que ele não foi, pô. Brincadeira, né? Saber, eu vou lá. O que falou que não queria ir, foi. O que falou que ia, não foi. Então, o que falou que não ia, isso se cumpriu na vida dele. Ele chamou o pai o propósito que o pai queria na vinha. E tem a parábola da vinha anterior. É maravilhosa também. Se vocês quiserem ver os outros vídeos anteriores, os primeiros episódios, vai ser interessante que vai uma falando sobre a outra. Prestar bastante atenção nas parábolas, elas se completam uma na outra. Cada parábola são mais de 40. Ela é falada, cada uma delas, de forma bem peculiar, mas todas no final falam sobre a mesma coisa. É muito interessante, muito gratificante esse Jesus, esse Deus que a gente serve, esse Jesus que a gente serve, esse Jesus que morreu por mim. É muito gratificante a gente prestar atenção nas coisas que ele fala e seguir. Né? Aí no final foi perguntado assim: quais são os tipos de meretrizes? Aí foi explicado um pouco em relação a falar da Raabe, né? O que é meretriz? É a que vende o coração, a que vende a cabeça, a que vende o chamado, a que vende o sexo, seja feminino ou masculino, porque existe prostituta também. E a meretriz é a que se vende a prostituição. E prostituição não é sexo, de fato, e sim quem se vende. Mas o ponto de prostituição, de vender o corpo, é o pior deles. Entende? Quando você sabe quem você é, alguém comprou você e você já não se vende mais. Prostituição é isso. É quando você sabe quem você é. Você tá vendo, a pessoa tu tá fazendo aquilo ali. É quando você percebe quem você é, que você não é aquilo, que você não precisa de fazer aquilo. Entendeu? E Jesus veio e te salvou para isso. Aí quando você tem esse entendimento, você não faz mais aquilo. Não precisa. Não precisa. Mas por que essa meretriz ela é falada aqui? Porque o pior nível de prostituição é o sexual. Por isso que ele falou da Raabe, a Raabe. Jesus meio que falou assim: lembra da Raabe? Prostituta sexual. Mas ela com o coração limpo, puro, entendeu quem era Deus naquela época, entendeu que ele era poderoso. Tinha espias dele lá e ela botou em xeque, ela fez prova do Senhor. Eu entendo assim, ela fez prova do Senhor. Por quê? Se esse Deus seu é tão poderoso e eu sei que ele é pelos murmurinhos, pelos boatos que os outros falam, então vocês me salvam no dia da guerra? Quando acontecer a guerra, vocês me tiram daqui? E ela sabia que ela saindo dali, ela não poderia ser mais prostituta. Então ela se arrependeu até mesmo do que ela estava fazendo. E Jesus é enfático ali. As meretrizes e os Jeová, publicanos. As meretrizes e os publicanos precedem, vão primeiro, vão preceder a vocês no reino de Deus. Publicanos, que eu lembro na Bíblia, é Zaqueu e Mateus. E eles se arrependeram.
se arrependeram do que eles estavam fazendo, né? E voltaram atrás não, pararam do momento que eles perceberam que o que eles estavam fazendo era errado. Quando eles perceberam ali, eles pararam, ali eles não fizeram mais isso. Mudaram a rota, mudou a mente, mudou a rota da vida deles. Entendeu? Como se vive essa fé em dias de tribulação? Fé só serve em dias de tribulação. Nos dias normais você não precisa de fé. Para que você vai ter fé? A fé é imaginação, é preciso imaginar, construir a mensagem. Se você consegue ver, é porque já é. Então, é trabalhar pelo que você já viu e chamar à existência aquilo que não existe naquele momento. E tudo se concretiza. E tudo que se concretiza é fé. Não é pelo que você fez de errado, é pela fé. Sem arrependimento, você não acessa nem a salvação, nem o reino. Mas se você tiver fé, você governa. Lindos da minha vida. Eu vou parar aqui porque já era para mim ter acabado. Como eu falei, a minha conexão caiu porque o meu celular descarregou e eu não prestei atenção nisso. Ele estava carregadinho, mas eu pensei assim, vou colocar logo no carregador. Fiquei tão empolgada já falando. E aí ele descarregou e eu tive que reiniciar a live novamente. E eu falei assim um pouco mais rápido. Vou tentar fazer isso outros dias, falar um pouquinho mais rápido com você. Tá bom? Foi falado na Bíblia, na igreja ontem, a pregação falou sobre Abacuque 3, 1 a 3, e também falou sobre os hebreus, que dá essa continuidade da confirmação de tudo mais, entende? E falou muito sobre fé, falou muito sobre relacionamento, falou muito da questão da desobediência, falou muito de Jonas, porque Jonas, Deus mandou ele fazer, e ele não fez, aí ele teve que dar uma volta, aconteceu aquilo tudo com Jonas, aquelas loucuras todas com ele, de ir na boca da baleia, a baleia jogar ele justamente onde ele não queria estar. Mas por quê? Porque ele desobedeceu. Então, quando eu entrei numa briga com Deus ontem, eu entendi, eu falei assim, caramba, é obediência. Obedece pelo ato de fazer. Não se apegue a isso, porque isso a gente conquista. Um dia a gente conquista, seja muito, seja pouco, a gente conquista. A gente corre atrás e faz aí. Entende? Então, nossa. Que Deus estilhasse a nossa resistência. Faça, Senhor, em mim a sua vontade. Nossa, isso aqui foi muito tocante comigo. Concretizou tudinho que já estava dito aqui, entende? E foi maravilhoso como Deus responde aquilo quando a gente está ligado no Senhor. Tem resposta muito forte de Deus. Beijo no coração. Hoje não vou cantar, vocês sabem que eu gosto de cantar. O louvor que eu fiz essa live na sexta-feira, mas eu não consegui finalizá-la por causa do tempo, internet, essas coisas. E o louvor que eu cantei naquele dia, na sexta-feira, foi Que Amor é Esse? Então, o início da música diz: Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, Tu mostras que és bem melhor o teu plano. Então, que amor é esse? Dalô meu pídio. Ouve, medite nesse louvor. Deus vai falar muito no coração de vocês. Beijo. Até amanhã. Amanhã tem live. Essa aqui eu tô fazendo hoje porque eu não consegui finalizar ela na sexta-feira. E amanhã tem live que eu vou assistir 459. E logo em seguida eu vou transbordar no coração de vocês aquilo que eu vou aprender amanhã sobre as parábolas do Reino de Deus. Vamos ser salvos, sim, mas precisamos ser governantes. Vamos ser exército de Cristo de fato. Tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus. Deus abençoe o dia de vocês e a semana de vocês. Tá bom, amados? Fica com Deus. Tchau.